E em homenagem ao último time sem vitória nessa temporada da NFL, o grande New York Jets, vamos falar da semana 6. Sejam bem-vindos de volta. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, o melhor canal de futebol americano do Brasil, Madden, análises, resumos, tudo que você pode imaginar. Deixa o seu inscrever-se. Se você tá voltando, só deixa o seu like, deixa um comentário aí falando qualquer coisa, o seu pensamento da semana, o que você acha que vai acontecer daqui pra frente. E me sigam também em todas as redes sociais aí embaixo na descrição, principalmente no Twitch. Vamos começar a falar da semana 6 da NFL. Não jogaram Raiders, Saints, Chargers e Seahawks, todos em bye weeks. Começando por aquele que talvez seja o jogo da rodada, eu ainda não sei porque os jogos de segunda-feira à noite não aconteceram, né? Eu tô gravando isso aqui segunda de manhã, que foi Tennessee Titans 42, Houston Texans 36. Os Texans mostrando um pouco de melhorias aí, né? Melhorando bastante depois da saída do Bill O'Brien. E os Titans conseguindo vencer no finalzinho com um baita passe do Ryan Tannehill pro A.J. Brown, que vocês estão vendo aqui na endzone. E depois o Derrick Henry fazendo o touchdown no overtime. Falando em Derrick Henry, ele doutrinou 212 jardas terrestres, 2 touchdowns, além do touchdown, quer dizer, incluindo o touchdown da vitória, né, no overtime. O Ryan Tannehill teve mais um bom jogo, 4 touchdowns, 1 interceptação. Galera, é pra ficar de olho nos Titans, porque eles estão vindo com tudo mesmo. Um dos poucos times invictos, acho que só são 3, se eu não me engano, Titans, Seahawks e Steelers. Então, fica de olho no time de Tennessee, que tá sendo uma surpresa. Indianapolis Colts e Cincinnati Bengals, vitória do time de Indianapolis, que saiu perdendo por 14-0 no primeiro quarto, mas conseguiu uma virada espetacular já no terceiro quarto. O primeiro tempo terminou 24-21. Eu acho que eles não chegaram a virar no terceiro quarto. Ficou 24-21 no fim do segundo tempo, e aí sim os Colts aplicaram a vitória no último período, com uma interceptação no fim, a única interceptação do Joe Burrow, que não teve arremesso para touchdown nesse jogo. O Philip Rivers, depois de ter um jogo bastante ruim contra os Browns na semana passada, melhorou um pouquinho, ela arremessou 371 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação. Bom jogo do Jonathan Taylor, 60 jardas no chão, com uma média de 5 jardas por carregado, que é uma boa média, e teve esse touchdown espetacular aqui do Philip Rivers pro Zach Pascal, que tá se tornando uma boa arma também pro quarterback veterano. Atlanta Falcons e Minnesota Vikings, os Falcons saíram do zero graças a uma atuação pífia do Kirk Cousins, que teve 3 interceptações no primeiro tempo. Os Falcons saíram na frente e dessa vez terminaram na frente com uma ótima atuação do Matt Ryan, 371 jardas, 4 touchdowns, nenhuma interceptação, quase um jogo perfeito, né? Ele acabou tomando 2 sacks, mas que não influenciariam. E uma boa notícia pros torcedores dos Falcons é a volta de um bom jogo do Julio Jones, que a gente não tinha visto ainda na temporada. 137 jardas e 2 touchdowns. Como eu falei, o Kirk Cousins teve 3 interceptações no primeiro tempo, aí ele acabou arremessando para 3 touchdowns também, só que nesse momento do jogo já não tinha muito como salvar. O primeiro tempo terminou 20-0 pros Falcons. É óbvio que contra os Falcons sempre tem uma pitada de esperança, né? Mas dessa vez não funcionou e os Vikings caem para 1-5, assim como os Atlanta Falcons. Denver Broncos e New England Patriots, talvez uma das grandes surpresas aí da rodada, era o jogo de qual quarterback queria ganhar menos. Os dois quarterbacks arremessaram para 0 touchdowns e 2 interceptações, só que os Broncos tiveram um jogo terrestre melhor, com o Philip Lindsay correndo para 101 jardas. Do lado dos Patriots, o maior corredor do time foi o Cam Newton, o quarterback, com 76. Depois disso foi o Damian Harris com 19 só, então não teve muita ajuda pelo chão por parte de New England. Os Broncos não fizeram nenhum touchdown, foram 6 field goals. Os Patriots acabaram fazendo um TD, mas mesmo assim não foi o bastante, e os Patriots agora caem para 2-3 e ficam em terceiro na divisão. Acho que é uma coisa que eu não falo há muito tempo, com 6 semanas de temporada. New York Giants e o time de Washington, 20-19, quase que deu ruim pros Giants, mas eles conseguem a sua primeira vitória da temporada. O Kyle Allen voltou a ser titular, né? Ele saiu no último jogo com uma concussão, mas tá tudo bem, voltou, arremessou para 2 touchdowns e uma interceptação. Já do lado dos Giants, o Daniel Jones arremessou para 1 TD e uma interceptação, só 112 jardas, mas ele teve essa corrida bizarra aqui de 40 jardas. Ele, na verdade, foi
o corredor com mais jardas do New York Giants nessa partida. Realmente não foi um jogo de nível muito alto, algo que a gente já esperava de dois times da NFC East, mas o importante para os torcedores dos Giants, quer dizer, eu não sei se eles queriam ganhar ou se eles só queriam tancar agora para pegar uma pick boa no draft, mas eles conseguem a primeira vitória aí de 2020. Ravens e Eagles pareciam um jogo mais tranquilo do que foi. Os Ravens viraram o primeiro tempo, né? Viraram pro segundo tempo 17-0 e eles estavam ganhando de 24-6 no começo do quarto quarto, só que os Eagles fizeram 22 pontos no último período e quase aplicam uma virada histórica para cima dos Ravens. Não aconteceu, os Ravens não Atlanta falconizaram, o Lamar Jackson teve um jogo ok de 186 jardas e um touchdown pelo ar, mas ele também teve esse touchdown maravilhoso de quer dizer, o touchdown não foi de 108 jardas, ele teve 108 jardas correndo e um touchdown, esse touchdown de 37 jardas pelo chão. Já do lado dos Eagles, é importante ver o Carson Wentz arremessando nenhuma interceptação. É algo que ele já estava fazendo há algumas semanas, arremessando bastante, tendo bastante turnover. Ele consegue tomar conta da bola contra uma boa defesa, a defesa dos Ravens. Ele arremessa para 2 touchdowns também. Não foi o bastante, mas é aí uma mini luz no fim do túnel. Browns e Steelers... Produção, precisa falar desse jogo? Tem certeza? É que todo mundo sabe o que aconteceu já. Tá. Não, tá bom. Tá bom. Browns e Steelers foi 38-7, um jogo bem ruim do Baker Mayfield, bem ruim mesmo. Na primeira posse, na terceira jogada do jogo, ele já arremessou uma pick six, quando parecia que a defesa dos Browns estava tendo algum tipo de reação, né? Eles deixaram fazer 3 pontos no começo, o que não é horroroso, mas o Baker arremessou logo essa pick six e daí já desandou. A gente até teve alguma chance de vida, assim, mas quarta descida falhada, quarta descida que a gente deixou, né, os Steelers conseguirem converter. Muito ruim mesmo o time dos Browns, não quiseram jogar. E pelo outro lado, eu preciso dizer que a defesa dos Steelers é top 2 aí da NFL, vai. Eles estão voando, foi realmente um absurdo. O Baker Mayfield tomou porrada praticamente em todos os passes. Aquela linha defensiva deles, Stephon Tuitt, Cameron Heyward, TJ Watt, Bud Dupree, absurdo. O core de linebacker também. Aí tem o Minkah Fitzpatrick e o Joe Hayden que dão conta na secundária, e além do Terrell Edmonds, muito boa a defesa, não deixaram os Browns jogar, e foi isso. Eu acho que foi uma questão de quem queria mais ganhar, e tava claro que foi os Steelers. Eles entraram com muito mais fome no campo, muito mais vontade e muito mais organização, e mereceram a vitória 100%. Bears e Panthers, e olha o Chicago Bears aí, gente, 5-1, quem diria? Tava todo mundo, né, falando que Chicago não ia bem. Eu falei que Chicago não ia bem, mas tiraram o trutru, e quando tira o trutru, tudo fica melhor. Esse podia ser o slogan de Chicago, né? Tira o trutru e tudo fica melhor. Mas o Nick Foles jogando bem, 198 jardas, não teve uma interceptação, não foi um jogo absurdo. O problema foi que o Teddy Bridgewater teve nenhum touchdown, 2 interceptações contra essa boa defesa de Chicago, que praticamente carrega o time, é verdade. Eu acho que o jogo terrestre de Chicago tem que melhorar um pouquinho mais. O David Montgomery só teve 58 jardas pelo chão. Normalmente um time que depende bastante da defesa, ou que usa bastante a defesa como o time de Chicago usa, normalmente tem um jogo terrestre bom. Por quê? Porque o jogo terrestre gasta relógio e faz a sua defesa poder descansar pra mitar quando voltar no campo. Não foi o caso de Chicago nesse jogo, mas eles saíram de qualquer jeito com a vitória e estão empatados na primeira colocação da divisão com o Green Bay Packers. Green Bay Packers, esse que perdeu de uma maneira bizarra. O time saiu ganhando de 10-0, parecia que o Aaron Rodgers ia ter o jogo da vida dele, quando de repente ele arremessou uma pick six, seguido de outra interceptação no próximo drive, que acabou em touchdown também. E aí o Green Bay Packers apagou, foi um verdadeiro apagão. Foi 28-0 para os Buccaneers no segundo quarto, depois 10-0 no terceiro, e no último ninguém pontuou. Mas o jogo terminou 38-10, depois de começar 10-0 para os Packers. Como eu falei, né, o Aaron Rodgers arremessou 2 interceptações nessa partida, ele que não tinha arremessado interceptação ainda nessa temporada. E do outro lado, o Tom Brady teve um jogo bastante seguro de 166 jardas e 2 touchdowns. Quem imitou foi o Ronald Jones, o running back, que teve 113 jardas no chão e 2 touchdowns. E uma notícia legal, que o Rob Gronkowski faz o seu primeiro touchdown em, sei lá, quase 700 dias, uma coisa assim. Ele tava sem marcar um touchdown há muito tempo, obviamente ele se aposentou e saiu da aposentadoria agora pra jogar pelos Bucks, então eu fico feliz aí pelo Gronk. Detroit Lions contra Jacksonville Jaguars lutando firme aí pela primeira escolha do draft de 2021. O jogo terminou 34-16, mais uma vez eu acho que um jogo de dois times que não vão disputar muita coisa na temporada,
temporada. Teve esse passe muito maneiro do Matthew Stafford aqui, que vocês vão ver agora de um sidearm, que ele viu que o defensor tava pulando e ele conseguiu botar a bola pelo lado, assim. Foi bastante lindo. E outra coisa foi o ótimo jogo do DeAndre Swift. O DeAndre Swift teve 116 jardas pelo chão, 2 touchdowns, jogou muito. Importante pro time de Detroit, né, esse jogo terrestre ter um running back principal. O Adrian Peterson tá tendo uma boa temporada, mas o DeAndre Swift realmente tomou conta dessa partida. Jets e Dolphins, não dá pra falar muita coisa, né, 24-0. Os Jets não conseguiram fazer nada. O Joe Flacco, que não é elite, arremessou 186 jardas e uma interceptação. Já o Ryan Fitzmagic, foi uma mistura de Fitzmagic com Fitztragic. Ele teve 3 TDs, mas também teve 2 interceptações. Mas com certeza a notícia da partida é a entrada do Tua Tagovailoa, mesmo que por pouco tempo. Ele só arremessou 2 passes, acertou os 2 passes, por sinal. Mas muito legal ver o Tua entrando. Ele que passou uma lesão muito difícil no ano passado, enquanto estava em Alabama, conseguiu se recuperar pro draft, e é muito legal ver ele entrando em campo e jogando bem na chance que ele teve, né? Fico feliz por ele, é um cara que eu torço, um cara bem legal. E no Sunday Night Football, confronto de divisão 24-16 pro San Francisco 49ers, que agora sobe pra 3-3, depois de ter uma péssima derrota na semana passada pros Dolphins. Os Rams, que começaram 4-1, caem pra 4-2, então uma vitória muito importante pros 49ers por ser dentro da divisão. Bom jogo do Jimmy Garoppolo, 268 jardas, 3 touchdowns e 0 interceptações, né? O Jared Goff teve também um bom jogo com 198 jardas, 2 TDs e uma interceptação. A história pra mim da partida foram alguns drops dos wide receivers dos Rams em horários bem ruins, assim, que precisava mesmo do TD. Teve um passe longo pro Jared Goff, que na minha opinião foi erro do Jared Goff, que o Cooper Kupp já tava cortando um pouco pra direita, ele arremessa pra esquerda, o Cooper Kupp tem que voltar e acaba não encontrando a bola. E depois o próprio Cooper Kupp dropa uma bola na endzone que poderia ter sido um touchdown pra, né, aproximar o placar. Mas teve esse TD aqui do Jared Goff pro Josh Reynolds, um baita touchdown, uma baita recepção do Josh Reynolds com o marcador em cima dele. Eu acho que o Jared Goff atrasa um pouquinho o arremesso, demora um pouquinho pra lançar essa bola, mas o Josh Reynolds acaba fazendo uma ótima recepção. Destaque pro Kittle, que teve 109 jardas recebendo, ele é um monstro, é bom ver ele voltar a ter esses números absurdos, incluindo esse touchdown aqui numa quarta descida. O Jimmy Garoppolo tá lendo exatamente entre Kittle e o running back, é só uma questão de se é marcação homem a homem, ou se a zona, nesse caso, é homem a homem. O George Kittle tá livre, ele quebra um tackle, obviamente, é a coisa que ele sabe mais fazer, e vai livre pra endzone fazer o TD. 2000 anos depois. Rodada dupla de segunda-feira devidamente terminada, né? São 11h30 da noite aqui em Nova York. E vamos falar de Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, o primeiro jogo dessa rodada dupla. O jogo terminou 26-17 para os Bills e tem duas histórias aqui. Do lado dos Chiefs, para mim, é o jogo equilibrado que o time tá mostrando nesse ano, com o Clyde Edwards-Helaire com mais um ótimo jogo de 160 jardas terrestres, realmente muita jarda no chão, especialmente para um time que gosta de passar a bola como o Kansas City Chiefs. Só 225 jardas no passe, né? Jardas aéreas. Além disso, eles tiveram o Patrick Mahomes também arremessou 2 touchdowns, nenhuma interceptação, só tomou um sack. Quase um jogo perfeito do Patrick Mahomes em questão eficiência. Já do lado dos Bills, a gente viu um Josh Allen muito diferente do que a gente viu no começo da temporada, que tava em conversas para ser MVP, em disputa de MVP e tal. Não está mais, tá? Bem simples, ele teve só 122 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. Mas ele errou muitos passes que tinham seu recebedor completamente livre. Passes que poderiam... eu lembro de pelo menos um para touchdown e outro numa flat route que poderia ter conseguido uma primeira descida e tal. Passes muito fáceis que ele errou. A verdade seja dita é que tava chovendo bastante em Buffalo e isso com certeza atrapalha. Mas já é o segundo jogo que o Josh Allen não tem uma partida muito boa. Eu acho que ele sai bem da corrida para MVP agora e o Kansas City Chiefs sobe para 5-1 e toma a liderança isolada e por muito da sua divisão. E o segundo jogo, o Monday Night Football, que acabou de acabar, foi uma verdadeira sapatada dos Cardinals contra os Cowboys, que tem a pior defesa da NFL em questão de pontos cedidos. Foram 38 hoje pro time dos Cardinals, que teve um bom jogo. O Kenyan Drake teve 164 jardas pelo chão, incluindo um touchdown de 70 jardas, completamente livre já no fim do jogo, no garbage time. Mas vocês lembram do que Dallas fez ou não fez contra os Browns, que cedeu 307 jardas pelo chão. Então uma defesa terrestre bem ruim, tá? O Kyler Murray só acertou 9 passes, foi muito pouco passe, para
188 jardas e 2 touchdowns. Ele nem acertou tanto passe assim e teve um passe muito grande para 60 jardas do DeAndre Hopkins. Então, realmente, e um passe muito longo pro Christian Kirk de 80 jardas. Então, o resto foi bem dink and dunk, que eles chamam, que são aqueles passes curtos. Do lado do Dallas Cowboys, né, você pedir pro Andy Dalton fazer 54 passes nunca vai dar muito certo, especialmente tendo um running back como o Zeke, que só carregou a bola 12 vezes. Isso não pode acontecer, óbvio que tem a ver com game script, né, sair atrás, mas se bem que o primeiro quarto terminou 0-0. Então, depois, né, o primeiro tempo terminou 21-3, e aí o Dallas teve que fazer mais passe mesmo pra tentar algum tipo de reação. Agora, o problema de Dallas é muito maior do que jogador. Pra mim é um problema cultural. É visível a falta de vontade e a falta de foco dos jogadores de Dallas nas partidas esse ano até agora. Hoje, muitos drops, os jogadores parecem desinteressados, mesmo, como eu falei, sem sair perdendo, né, 0-0 durante o primeiro quarto, depois começou a sapatada, mas eles parecem muito desinteressados. E eu falei a mesma coisa do time de Cleveland no último jogo agora contra os Steelers. Os Cardinals quiseram ganhar muito mais essa partida do que os Cowboys, assim como os Steelers contra os Browns. Muito mais. Os Cowboys pareciam desinteressados, parecia que não importava, e provavelmente não importa mesmo, porque na divisão que eles estão, com 2-4, eles provavelmente ainda, quer dizer, estão em primeiro na divisão com certeza, e provavelmente ainda vão ganhar a divisão com algum recorde pífio de 6-10 ou 7-9. Então, bola que segue, vida que segue. Os Cowboys provavelmente vão chegar nos playoffs numa divisão terrível, mas essa defesa dos Cowboys é historicamente ruim até a semana 6. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse resumão. Se você curtiu, como eu falei já, deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue em todas as redes sociais aqui embaixo, beleza? Eu espero vocês em breve para mais vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até lá. Valeu!